Um dia o céu rachou e os fragmentos caíram no mar. Esse evento ficou conhecido como a Quebra, e a primeira fronteira surgiu. Um portal dimensional que conecta um plano de existência a outro, abrindo caminho para que os mortais caminhassem entre mundos materiais e imateriais, descobrindo os limites do multiverso. Olá, contempladores de um mundo em formação. No vídeo a seguir será abordada a cronologia do universo de fragmentos do céu, mas apenas a Era Zero será abordada, para o vídeo não ficar muito extenso. Por isso terá um vídeo separado abordando cada assunto. Mas não todos, porque alguns tópicos não precisam e outros ainda não têm muita informação até o presente momento. Então os tópicos serão abordados de forma rasa, propositalmente para eu falar de maneira mais detalhada e com tempo sobre cada um deles em vídeos posteriores. Caedes, tempo indeterminado. Criação de Caedes, como é conhecida hoje, mudança permanente de sua paisagem. Caedes é também conhecida como berço de demônios. É um plano imaterial onde o fluxo mágico ocorre de forma inconstante, volátil e fluida ao mesmo tempo. A mudança do ambiente de Caedes não é feita de maneira natural, e sim com a vontade e energia dos seres que o habitam. Por exemplo, Nordeste é quente porque a região se localiza em um ponto geográfico específico que o torna um lugar quente. Mas se o Nordeste fosse Caedes, os habitantes poderiam querer que lá ficasse tão frio quanto Santa Catarina. Mas eu acredito que os habitantes de Caedes preferem algo mais quente. Morte do primeiro mortal, tempo indeterminado. Morte do primeiro mortal e criação de Anima e de Ansu, a primeira alma, Lorde dos Espíritos. Ansu é o senhor de Anima, o primeiro ser vivo consciente a morrer. Acredita-se que com a morte dele é que foi criada Anima. A explicação sobre Anima é simples. Lá é o local de convergência final de todas as almas, penadas ou não. Basicamente é como se lá fosse o céu. Porém, os espíritos da natureza e elementais também residem lá. Surgimento dos Sete Infernos, tempo indeterminado. Ascensão de Dante, algo, criação dos Sete Infernos e desaparecimento de Dante. Sete Infernos é uma subdimensão dentro de Caedes. Lá existem os Corruptores, que é uma forma genérica de se descrever os seres que corrompem os mortais. Os Corruptores, em uma grande quantidade deles, criaram uma cidade caótica. Mas em determinado momento, Dante Algo, um poderoso corruptor, tomou frente na guerra civil que frequentemente ocorria na cidade. Ele estabeleceu um mínimo de ordem e estrutura social, porém, certo dia, ele simplesmente desapareceu. O abismo se instaura, tempo indeterminado. O abismo se abre em Caedes e surgem os primeiros arquidemônios. O abismo é onde alguns corruptores rebeldes que não gostam de ordem que existem nos Sete Infernos residem. Os arquidemônios é mais um título do que uma espécie propriamente dita, um jeito de falar que eles são muito fortes. Lunéa passa a existir no mar astral, tempo indeterminado. Após um desastre de proporções universais, um dos vários mundos materiais é quase completamente destruído, mas seus resquícios conseguem sobreviver no mar astral e formam um novo mundo material. Aqui cria-se Lunéa. Sobre Lunéa não tem muito o que dizer, é um mundo com seus continentes, cidades e povoados. Já sobre o mar astral vou deixar para falar mais para frente. Nascimento do sonhar, tempo indeterminado. Com a ampliação da consciência dos mortais, sua mente coletiva cria o sonhar. Ele é o único plano sem a presença de deuses e contém a mente adormecida de todos os seres vivos. O sonhar é também um dos planos mais difíceis de se acessar fisicamente, mas também o mais acessado pelos mortais durante a noite. Surgimento das primeiras comunidades. Tempo é de menos 2798 antes da quebra. Esse momento da linha cronológica apenas registra que as comunidades dos mortais, como reinos, começaram a surgir. É interessante notar que isso ocorre depois do evento da criação do sonhar. Como o sonhar foi criado por causa da evolução da mente dos mortais, isso indica que eles começaram a ficar mais inteligentes ao ponto de poderem se organizar em comunidades. Náufragos astrais, tempo é de menos 1581 antes da quebra. Descobre-se a existência do mar astral, através de viajantes que surgiram de outros mundos após estes serem destruídos. A explicação do mar astral é bem simples. Obviamente não se trata de um mar igual aos que conhecemos. O mar astral está mais para o espaço sideral. No lugar de planetas ou estrelas temos bolhas, por assim dizer. Cada bolha consiste em um universo único,
ou apenas uma dimensão, e dentro de cada dimensão tem suas subdimensões e etc. E como já dito anteriormente, esse assunto vai ser mais abordado em vídeos futuros. Primeira vinda dos anjos. Tempo é de menos 1432 antes da quebra. Conforme os mortais se desenvolviam ao ponto de serem considerados sociedades, os primeiros celestiais são enviados para interagir com os mortais. Um mortal se junta à Academia do Sacro Saber. Tempo é de menos 1257 antes da quebra. Infelizmente, não são todos os tópicos da linha do tempo que existe um texto detalhado falando, elucidando o assunto, que é o caso desse tópico, mas isso não isenta do mesmo ser elucidado em vídeos futuros. Descobre-se Anima. O tempo é de menos 1117 antes da quebra. Pela primeira vez, tem-se uma comprovação cabal da existência de Anima. E é apenas isso, os seres mortais conseguiram de alguma forma, talvez morrendo e ressuscitando, descobrir que Anima existe. Sagra-se o primeiro Khan. Tempo é de menos 1117 antes da quebra. O primeiro mortal consegue chegar no templo de é esse nome aí, em Flug, e se sagrar Khan. Khan é um título dado aos líderes das hordas bárbaras do mundo de Flug, que é esse mapa que vai estar aparecendo. O primeiro receptáculo divino. Tempo é de menos 822 antes da quebra. Um mortal se dispõe a servir os deuses por completo de corpo e alma. Surge o primeiro receptáculo divino. Guerra dos Conceitos. Tempo é de menos 341 a menos 81 antes da quebra. Guerra entre os antigos receptáculos divinos e criação dos arautos. Receptáculo era o nome dado aos mortais que conseguiam canalizar o poder dos deuses em quase sua totalidade, e eram responsáveis por exercer a vontade dos deuses na Era Zero. Eles tinham livre-arbítrio pleno e eventualmente seus egos, vontades e desejos levou a uma guerra de proporções cataclísmicas. Essa guerra causou quase a destruição completa do multiverso e a desnaturação dos conceitos dos deuses. Isso levou os deuses a extinguir os receptáculos e a partir de então instituíram os arautos, que possuíam menor capacidade de canalizar os poderes divinos e careciam de livre-arbítrio pleno. Outra consequência da Guerra dos Conceitos foi a escolha, para dar mais poder aos mortais e influenciar o multiverso. A primeira escolha. Tempo é de menos 75 a menos 1 antes da quebra. Com o final da Guerra dos Conceitos, os deuses decidem dar mais poder aos mortais. Tem-se a escolha, uma espécie de competição onde o mortal vencedor receberia um desejo divino, e teria o poder para alterar o multiverso de forma cabal e permanente. A quebra. O tempo é de menos 1 antes da quebra. O vencedor da primeira escolha deseja que todas as pessoas pudessem ter acesso aos outros mundos do multiverso, gerando as fronteiras e conectando o multiverso como um todo, dando início à Primeira Era. Nesse momento criou-se a primeira fronteira entre os mundos de Domus e Faenaria, e é a partir daqui que começa a proposta do cenário de fragmentos do céu como descrito no início do vídeo. Agora os mundos podem se conectar entre si utilizando as fronteiras, e detalhe, qualquer tipo de pessoa, raça, ser, consegue atravessar as fronteiras para outros mundos, não é algo restrito a alguém com um vasto conhecimento ou poder. Porém, contudo, entretanto, todavia, o vídeo se encerra aqui.